Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz no outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Oremos. Senhor bendito, eis aqui perante nós mais uma porção da tua santa palavra, para a nossa consideração, para a nossa reflexão e cremos também para a nossa edificação. Que o teu Santo Espírito nos fale nesta noite por meio desta palavra, despertando maior fé, maior confiança e certeza da nossa salvação em Cristo, bem como, Senhor, maior segurança naquele que nos representa perante Ti, o nosso grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, que neste momento intercede por nós. Ó Senhor, trata da Tua igreja aqui, trata de cada um dos Teus servos. Nós te suplicamos nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. Será que existe um cristianismo sem Cristo? Como assim, pastor? Será que existiria um sistema solar sem o Sol? Ou será que existiria vida humana sem o batimento do nosso coração? Então, que pergunta é essa, pastor? Será que existe um cristianismo sem Cristo? Bem, apesar de soar absurda, esta hipótese tem ganhado muita força nos últimos tempos, com o surgimento de um cristianismo, entre aspas, que traz algumas semelhanças superficiais com a religião que encontramos nas Escrituras Sagradas, mas que nada tem a ver com a fé cristã bíblica. É como uma paródia musical. Todos têm entendimento do conceito de uma paródia, né? Uma música que é regravada ou refeita com uma outra letra.
A música soa a mesma, mas a letra é completamente diferente. Há semelhanças, mas o conteúdo é totalmente diferente. Assim também temos visto a ascensão de um cristianismo que tem algumas semelhanças superficiais com as escrituras sagradas, mas cujo conteúdo é completamente diferente da palavra de Deus. É um tipo de cristianismo dito evangélico, que invoca o nome de Jesus, mas que vive, primeiro, ignorante das palavras de Jesus e da pessoa de Jesus, o que ele ensinou e o que ele fez por nós. Um cristianismo indiferente quanto à chamada de Cristo para uma vida de obediência radical aos seus mandamentos, e um cristianismo infiel à missão confiada por Cristo aos seus discípulos. Há um número expressivo e surpreendente de evangélicos nesta nação que nunca ouviram palavras simples de Jesus como: ninguém pode ser meu discípulo se não negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Parece que nunca ouviram falar que quem quiser ganhar o mundo perderá a sua alma. Não sabem nem descrever o porquê da encarnação, o que foi a cruz, qual a importância de Jesus ter ressurreto dentre os mortos e que missão é essa que ele nos confiou, a de ir fazer novos discípulos. Então este cristianismo, eu novamente uso essas aspas, esse tipo de fé evangélica atual tem aberto mão da proclamação das boas novas de Jesus para a salvação dos perdidos e tem lançado mão de uma mensagem terapêutica, uma mensagem moralista, que nos diz o seguinte: Deus quer te fazer se sentir bem, quer te ensinar a fazer o bem, e assim tudo te irá bem. Sinta-se bem, faça o bem, e tudo te irá bem. Bem, se essa religião dita evangélica merece o nome de cristianismo, é algo disputável. Mas é indisputável afirmar que o verdadeiro cristianismo não existe sem Cristo. Cristo é a fonte, a vida e a força motriz da fé cristã. Então é impossível termos o verdadeiro cristianismo sem Cristo. Isso fica evidente numa leitura atenciosa e fiel da palavra de Deus, mas ainda mais quando nós lemos e estudamos a carta aos Hebreus. E agora nós chegamos no miolo da carta, a porção central, o argumento principal do autor, em que ele falará a fundo sobre a obra de Cristo na cruz, sua morte sacrificial no Calvário pelos nossos pecados. O miolo desta carta vai do versículo 14 do capítulo 4 até o versículo 18 do capítulo 10. É a seção maior, mais densa, mais exigente do argumento de Hebreus. Mas, antes de entrarmos nessa seção central da carta, não podemos nos esquecer daquilo que nós já aprendemos sobre a pessoa de Jesus, ou seja, as credenciais de Jesus, conforme os capítulos 1 a 3 de Hebreus. E o que nós já aprendemos nesta carta? Você que não tem acompanhado as mensagens anteriores, ou que está um pouquinho por fora, ou que já esqueceu do que aprendemos e precisa ser relembrado. Nós já vimos primeiro que não existe um profeta ou porta-voz de Deus maior do que Jesus. Ele é a revelação final de Deus para a raça humana, porque Ele é a própria revelação de Deus em carne. É a abertura da carta, capítulo 1, versículos 1 a 4. Então, se Jesus é quem Ele é, o Filho de Deus em carne, a revelação plena de Deus a nós, isso significa que não existe outro mensageiro, outro porta-voz maior do que Jesus.
Ele é superior aos anjos, que foram os mediadores da lei no Antigo Testamento, e superior a Moisés, o maior dos profetas no Antigo Testamento. É o que nos diz Hebreus 1, versículo 5 até o versículo 6 do capítulo 3. Então, lembremos-nos disso, não existe outro porta-voz, outro mensageiro ou profeta maior que Jesus. E segundo, também já vimos que não existe um sacerdote ou representante da raça humana perante Deus maior que Jesus. Esta é a sua segunda credencial importante. Ele é a revelação plena de Deus e ele é o representante fiel da raça humana perante Deus. Hebreus 1:3 disse que o Filho veio fazer a purificação dos nossos pecados. E nos capítulos 2, versículo 17, no capítulo 3, versículo 1, e de novo aqui no capítulo 4, versículos 14 e 15, o autor nos diz que ele é o nosso sumo sacerdote, o nosso maior representante, um sumo sacerdote misericordioso e fiel, a quem nós confessamos e em quem nós devemos nos apegar firmemente. Mas aí vem a pergunta: como Jesus pode ser o nosso sumo sacerdote, tal qual Arão, o irmão de Moisés, que o autor cita aqui no capítulo 5, versículo 4? Afinal de contas, Jesus nunca oficiou no templo de Jerusalém, ele nunca ofereceu sacrifícios como o sumo sacerdote de Israel, como aquele que supervisionava o culto no templo. Como é que o autor pode dizer que Jesus foi um grande ou maior sumo sacerdote? E aqui, mais uma vez, o autor desta carta encara de frente uma questão muito delicada e importante para os cristãos hebreus do primeiro século. Lembre-se dos primeiros leitores desta carta, que saíram do judaísmo e foram tentados a voltar para a segurança do judaísmo, abandonando o cristianismo e voltando para a religião do templo. O autor se vê aqui perante um novo desafio, de mostrar como Jesus é semelhante ao sacerdote, o sumo sacerdote, o principal representante de Israel perante Deus, mas não só semelhante, mas também superior, para que aqueles leitores não abandonassem o cristianismo e não voltassem para o judaísmo. Então, tendo lembrado das credenciais de Jesus, as credenciais que o autor apresentou, ele é o nosso maior profeta e o nosso maior sacerdote. Agora o autor quer nos apresentar o currículo de Jesus, não só quem ele é, mas o que ele fez, e especificamente o que ele fez ao morrer na cruz, qualificando-o para ser o nosso grande sumo sacerdote. Então agora entramos no texto da noite, Hebreus 4:14 a 5:10, e o texto se divide naturalmente em três partes. O finalzinho do capítulo 4, os versículos 14, 15 e 16, trazem consigo uma exortação, um encorajamento à fé e à confiança em Jesus. Nós já estudamos esses versículos semana passada e voltaremos a eles no final da mensagem. Mas o capítulo 5, os versículos 1 a 10, se dividem em duas partes, facilmente. Primeiro, os versículos 1 a 4 falam das qualificações de Arão, o irmão de Moisés, e de todos os seus descendentes, e o que os qualificava para servirem como sumos sacerdotes em Israel. Hebreus 5, 1 a 4. E nos versículos seguintes, Hebreus 5, 5 a 10, nós temos as qualificações de Cristo, o nosso grande sumo sacerdote. E em vez de estudarmos cada bloco separadamente, nós vamos estudá-los lado a lado e ver como o autor faz um paralelo, uma ponte entre Arão e Cristo, um sumo sacerdote e outro, o inferior para o superior, como ele fez com Moisés e Cristo lá no capítulo 3. E ele quer nos mostrar duas coisas, duas qualificações
essenciais a todo sumo sacerdote, a todo representante da raça humana perante Deus. Que qualificações são essas? Vejamos elas. Primeiro, a primeira qualificação para que alguém fosse sumo sacerdote perante Deus é esta: todo sumo sacerdote tinha que ser escolhido e designado por Deus. Foi assim com Arão. Capítulo 5, versículos 1 e 4 mostram isso. Ouçamos o texto novamente. Hebreus 5, 1. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus. Pergunta: escolhido e designado por quem? Por si? Qualquer um que quisesse ser sumo sacerdote em Israel poderia servir nesta função? Ou ele era eleito democraticamente pelas tribos de Israel ou pelos membros da tribo de Levi? Não, diz o versículo 4 do capítulo 5. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus. Então essa é a primeira qualificação. Arão e todos os seus descendentes só poderiam servir como sumos sacerdotes porque eles foram designados e escolhidos por Deus. Pergunta: isso também se aplica a Cristo? Ele também foi escolhido e designado por Deus para esta função? Qual é a resposta do autor no segundo bloco? Sim. Versículo 5, versículo 6 e versículo 10. Começando pelo versículo 5. Da mesma forma o quê? Da mesma forma que Arão foi designado por Deus para aquela função, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E no fim do versículo 10, sendo designado por Deus sumo sacerdote. Ou seja, tal qual Arão e seus descendentes, os representantes de Israel perante Deus, Jesus Cristo também foi escolhido e designado por Deus para esta função, mas com uma enorme diferença. Qual é? Lembre-se, o autor quer mostrar não só a semelhança entre os dois, mas a superioridade de Jesus. Há semelhança, mas há uma enorme diferença. E qual é? Está lá no versículo 5 e também no versículo 6. Primeiro, além de ser constituído sumo sacerdote, Jesus Cristo também é o eterno Filho de Deus, a quem Deus constituiu rei sobre o seu povo e sobre toda a terra. Hebreus 5:5 cita as palavras do Salmo, capítulo 2, versículo 7, que o autor já citou lá no capítulo 1 de Hebreus, versículo 5. Ou seja, o autor está trazendo à memória todo o seu argumento do capítulo 1, dizendo: olha, lembre-se que Jesus não é apenas um sacerdote, apenas um representante, ele é o próprio Filho de Deus em carne, a expressão máxima da glória de Deus em carne, que reina sobre toda a terra, todos os céus e todo o seu povo. E mais, não só isso, o Filho de Deus não foi constituído apenas rei sobre todos, mas o rei fez-se servo, tornou-se sacerdote. Deus veio a nós na pessoa de Jesus, para que Jesus nos representasse perante Deus como nosso sumo sacerdote. Versículo 6 de Hebreus 5, citando as palavras do Salmo 110, versículo 4: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pastor, o que significa segundo a ordem de Melquisedeque? Bem, volte daqui a algumas semanas, quando chegarmos no capítulo 7, porque o autor não explica isso, ele deixa isso para um outro momento. O capítulo 7 fala só sobre isso, mas uma coisa já fica clara para nós: Jesus não foi designado para este posto apenas por um tempo determinado. Diferente de Arão,
E diferente dos seus descendentes, Jesus não foi sacerdote apenas durante os anos da sua vida. O seu posto não foi temporário e passageiro, o seu posto é eterno e dura para sempre. Eis aí outra diferença. Ele é o rei designado como sacerdote do seu povo, e isso para sempre. Portanto, Jesus não é apenas mais um sumo sacerdote na fila, mais um sucessor desta cadeira de Arão. Ele é o maior de todos os representantes do povo de Deus perante o Senhor. Qual é o argumento aqui para os cristãos hebreus? Se vocês estão pensando em abandonar Jesus, se vocês estão pensando em abandonar o cristianismo para voltar para o judaísmo, se vocês estão pensando em abandonar a fé cristã para voltar para a religião do templo, dos sumos sacerdotes segundo a ordem de Arão, vocês estarão trocando o inferior pelo superior, deixando o superior para trás e escolhendo o inferior. Como nós não temos nada comparável na nossa cultura, deixe-me fazer uma comparação a grosso modo aqui. Por que você optaria por um despachante se você conhecesse e tivesse acesso a um representante oficial de um cartório ou de um fórum? Alguém que apenas serve num cartório ou fórum por algum tempo, ou alguém que está lá dentro da estrutura, alguém que é daquela jurisdição? Por que você trocaria aquele representante por um despachante? A grosso modo, por que os cristãos hebreus trocariam Jesus por um descendente de Arão? Loucura! Não façam isso. Não escolham o inferior, fiquem com o superior, que foi designado por Deus para ser sumo sacerdote para sempre. Essa é a primeira qualificação. Há uma segunda. Qual é? Todo sacerdote tem que ser designado por Deus, mas também todo sumo sacerdote tem que ser escolhido dentre os homens para representá-los perante Deus e para oferecer sacrifícios pelos seus pecados. Então, primeiro, tem que ser chamados por Deus, mas segundo, tem que representar os homens para oferecer sacrifícios em favor dos seus pecados. Isso se aplica a Arão? Sim, olha o capítulo 5, versículos 1, 2 e 3. Por que Deus o designou sumo sacerdote? Ora, para apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Versículo 2: Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que Ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso Ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Então Arão preenche essa qualificação. Sim, Arão foi alguém escolhido dentre os homens para representá-los, para oferecer sacrifício por eles. E mais, aqui parece que Arão tem uma certa vantagem sobre Jesus. Por quê? Diz o texto: ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Apesar de estar à frente do povo, representando todo o povo, o sumo sacerdote de Israel também era um pecador, também estava sujeito a fraquezas e tinha que oferecer sacrifícios não só pelos outros, mas por si mesmo. Coloque-se no lugar de um cristão hebreu. Será que Jesus poderia representar assim o seu povo perante Deus? Visto que Jesus não exerceu o ofício de sumo sacerdote no templo, e visto que Jesus não cometeu pecado algum que pudesse aproximá-lo de outros pecadores fracos e instáveis. Você já esteve numa situação em que você estava tentando aconselhar e consolar alguém que estava passando por uma circunstância que você nunca enfrentou na sua vida? Uma perda, um revés financeiro, uma crise de saúde. Quantos já se viram numa situação dessa, tentando consolar alguém que está vivendo algo que você nunca viveu? Qual é a grande barreira ali?
é de ouvir o seguinte, dessa pessoa que você está tentando consolar: mas você nunca viveu isso, como é que você pode me orientar? Como é que você pode saber o que eu estou sentindo e o que eu estou passando, se você nunca esteve no meu lugar? É ou não é? Esse é o problema aqui para os cristãos hebreus. Como é que eles poderiam confiar em um Jesus que não tinha pecado como eles, que não tinha fraquezas como eles? Será que eles não estariam melhor servidos pelos sacerdotes no templo, que eram pecadores, eram fracos e podiam se compadecer dos que não tinham conhecimento e se desviavam, os ignorantes e instáveis? Será que aqui Arão tem um pé de vantagem sobre Jesus? Qual é a resposta do autor? Não, é o contrário. Se Arão foi escolhido dentre os homens para representá-los perante Deus, o Filho de Deus também foi escolhido dentre os homens, porque ele se fez homem como nós. Ele sofreu tudo que nós sofremos. O autor já disse isso lá no capítulo 2, versículo 18, já disse isso no capítulo 4, versículo 15, e diz isso de novo agora no capítulo 5, versículos 7 a 9. Da primeira vez, no capítulo 2, 18, ele disse: nós temos alguém que pode nos socorrer, porque ele foi tentado em todas as coisas. No capítulo 4, versículo 15, ele diz de forma inversa: nós não temos alguém que não possa se compadecer nas nossas fraquezas, mas alguém que foi tentado em todas as coisas como nós, porém sem pecado. E agora ele expõe isso de maneira mais dramática nos versículos 7, 8 e 9 do capítulo 5. Você tem alguma dúvida de que o Filho de Deus se fez ser humano exatamente como eu e você? Você tem alguma dúvida que Jesus sabe exatamente o que nós estamos enfrentando e tudo que enfrentaremos nesta vida? Você tem alguma dúvida de que Jesus pode ter compaixão de nós nas nossas aflições, nas nossas tribulações e angústias? Se tiver, olhe de novo para os versículos 7, 8 e 9 de Hebreus 5, porque são a descrição mais dramática da humanidade de Jesus em todo o Novo Testamento. Diz Hebreus 7, 8 e 9: durante os seus dias de vida na terra, ou seja, durante a sua existência humana, sua caminhada terrena, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Trocando em miúdos, colocando em outras palavras o argumento do autor aqui: não, Jesus não foi menos humano do que nós, mesmo sendo filho de Deus. Como é que nós sabemos? Porque enquanto em vida, durante os seus dias de vida na terra, ele sofreu como homem, ele chorou, ele sangrou, ele gemeu. A referência aqui do versículo 7 é ao sofrimento de Jesus no jardim do Getsêmani, às vésperas da sua crucificação, na noite da sua traição. Não, Jesus não apenas sofreu fisicamente, ele sofreu as dores na sua alma. Ele não foi poupado de nada, ele foi plenamente humano como todos nós. Basta lembrar das suas orações, das suas súplicas, dos seus clamores e das suas lágrimas até as vésperas do Calvário. E o autor vai além no versículo 8: embora sendo filho de Deus. A pergunta: mas como assim? Jesus não era filho de Deus? Como ele poderia ter sofrido tudo como nós? O autor diz no versículo 8: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Ou seja,
Ele teve que passar, Jesus teve que passar por um processo de aprendizado como homem. Ele teve que ser aperfeiçoado. Pastor, como assim? Jesus não era perfeito? Que história é essa de ser aperfeiçoado? Bem, a ideia aqui não é de um ser imperfeito, que depois tornou-se perfeito. Até porque se fosse imperfeito, nunca poderia ser perfeito. Não, a ideia aqui é de alguém que foi preparado para cumprir uma missão. Pense numa joia, ok? Uma joia que é resgatada da terra. Aquela joia em si já contém todas as propriedades de uma joia perfeita, sim ou não? Ela só precisa ser preparada, polida e lapidada para ser apresentada ao mundo. Assim também o homem Cristo, um homem perfeito, porém preparado pelo Pai, que sofreu como nós, foi tentado como nós, mas sem pecado, e preparado para cumprir a sua missão. Qual era a sua missão? Sofrer até a morte, e morte de cruz. Oferecer a sua vida, não sacrifício animal, mas a sua própria vida em sacrifício. Arão não fez isso, seus descendentes não fizeram isso, mas Cristo fez. Ele ofereceu a si mesmo como este sacrifício. Perfeito em tudo, obediente em tudo, para cumprir a sua missão de morrer no Calvário por nós. E o fato dele ter sofrido e obedecido perfeitamente como ser humano, sem pecado, não nos prejudica, nos favorece. Que bom que ele não pecou como Arão e seus descendentes. Que bom que ele não tropeçou. Que bom que não houve fraqueza nele. Sabe por quê? Porque agora ele pode garantir não um perdão temporário, mas um perdão eterno. Não salvação para o momento, mas salvação eterna. Embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna. Para que não precisássemos mais de sacerdotes, nem de sacrifícios, nem de templos. O autor gastará os próximos capítulos da sua carta desembrulhando isso, explicando isso melhor, todas as ramificações desta única afirmação. Mas o que ele nos diz aqui já é suficiente para nos ensinar isto. Jesus foi ouvido, o seu sacrifício foi aceito, suas lágrimas, seu suor, seu sangue não foram em vão. Versículo 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Aqui está o sacrifício melhor do que os sacrifícios de animais no templo. Aqui está aquele que é maior que todos os sacerdotes da história de Israel. Aqui está aquele que se ofereceu em sacrifício e que Deus ouviu, recebeu, venceu a morte, ressuscitou e agora nos trouxe salvação eterna. Ora, virar as costas para este Jesus é loucura. Abrir mão deste sumo sacerdote para voltar para o templo, para os descendentes de Arão, loucura. Por quê? Agora podemos voltar para o capítulo 4, versículo 14. Porque Jesus é o grande, o maior, o supremo, o sumíssimo sacerdote, que não adentrou o templo humano, mas que adentrou os céus, para nos garantir salvação eterna, para nos representar perfeitamente e a quem nós jamais devemos abandonar. E porque Ele sofreu perfeitamente, sem pecado, Ele pode socorrer todos os que estão sofrendo nesta terra por obediência a Ele. Tanto os cristãos hebreus do primeiro século, como todos os que estão aqui, pagando um preço por amor a Jesus.
Tremendo. Dê um passo para trás agora e olhe este retrato maravilhoso. Perguntamos no início do sermão: o que faz do cristianismo o cristianismo? Qual a resposta? Cristo. Você consegue imaginar um cristianismo sem Cristo? Tanto quanto você conseguiria imaginar um sistema solar sem sol, ou vida humana sem batimento cardíaco? Não. Por quê? O que torna o cristianismo único e singular é Cristo. Sua pessoa, sua obra, suas credenciais e o seu currículo. Quem Ele é e o que Ele veio fazer por nós. E o que disse Hebreus nesta noite? Que somente Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus em carne, foi designado pelo próprio Deus para ser nosso representante, nosso sumo sacerdote perante o trono da graça. Não existe outro. Não existe outro caminho, não existe outro mediador, não existe outra religião, não existe outra fé, não existe outra crença senão esta. Porque Deus designou um e somente um. Jesus não é um caminho, Ele é o caminho, o único mediador entre Deus e os homens. Por quê? Porque o Pai designou somente Ele como nosso representante, e somente Ele é o nosso representante perfeito. Ele foi experimentado como nós em todas as coisas, Ele sofreu como nós em todas as coisas, Ele foi obediente em todas as coisas como nenhum de nós, e por isso Ele alcançou a salvação eterna em nosso lugar. Agora, eu preciso perguntar a todos aqui: que diferença Cristo faz na sua vida? E que diferença este Cristo faz na sua vida? Não um Cristo genérico, não um Cristo qualquer, mas o Cristo das Escrituras Sagradas, esse grande sumo sacerdote. Porque é o sacerdócio único de Cristo que deve produzir em nós uma devoção única a Cristo. Por não existir outro como Ele, e por não ter existido outro que fez o que Ele fez, não existe outro que é merecedor de todo o seu amor, toda a sua devoção, todo o seu sacrifício, toda a sua entrega, toda a sua fé nesta vida. O autor nos disse que este é o nosso grande sumo sacerdote misericordioso e fiel. Eu creio que nessas duas palavras nós temos as duas aplicações principais deste texto para as nossas vidas. Primeiro, se Jesus Cristo foi o nosso sumo sacerdote fiel, obediente em tudo, até a morte e morte de cruz, então o que Ele exige de mim e de você? Que nós sejamos fiéis, que creiamos nele e o obedeçamos até o fim. Não é isso que o texto diz em Hebreus 4,14? Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Então existe alguém aqui que nunca entregou a sua vida a Jesus? Nunca rendeu a sua vida a Jesus? Nunca se apegou com fé em Cristo Jesus como o seu representante perante Deus, o seu sumo sacerdote que adentrou os céus? Existe alguém aqui que ainda reluta em entregar a sua vida a Jesus? Se existe, então Ele mesmo te ordena nesta noite: entregue a sua vida a mim, renda-se a mim, pare de me desobedecer, pare de relutar e renda-se a mim. Porque senão tudo o que Ele fez na cruz do Calvário em nada lhe favorecerá, em nada te abençoará, se você também não entregar a sua vida a Ele. Ele entregou a vida dele na cruz para que você entregue a sua a Ele.
O grande sumo sacerdote que adentrou os céus só pode representar aqueles que se rendem com arrependimento e fé, confiando que o sacrifício dele é suficiente. Cristo já pagou o preço para que nós não tenhamos que pagar nenhum outro preço. É o que diz o versículo 8 do capítulo 5. Ele, tendo sido aperfeiçoado, versículo 9, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Não, o sacrifício de Jesus não é para todos. Os benefícios do Calvário não são para todos, mas somente para todos os que obedecem a Jesus, se arrependem dos seus pecados e entregam a sua vida a Ele. Agora, se você já fez tudo isso, se você já confiou a sua vida a Jesus, saiba que os benefícios do Calvário só lhe adiantarão alguma coisa se você perseverar nesta fé até o fim. Se temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, então apeguemos-nos com fé até o fim, sem trocá-lo por coisa alguma, por nenhuma outra oferta alternativa deste mundo, seja esta uma oferta religiosa ou não. Ouçam-me com cuidado, por favor. O mundo quer nos seduzir e quer nos afastar de Jesus, não só por outros credos e outras religiões, mas por outros amores e por outras prioridades. O seu coração pode ser seduzido, não pelo judaísmo, como foi o caso dos cristãos hebreus, ou uma outra fé como o islamismo, o budismo, o hinduísmo. Seu coração pode ser seduzido a abandonar Jesus por uma carreira próspera, um patrimônio melhor qualidade de vida, o que exigirá de você mais trabalho, mais esforço e menos tempo com a sua família, menos cuidado com a saúde e menos tempo para a sua fé. Os benefícios do Calvário só lhe adiantarão se você crer e confiar em Jesus até o fim da sua vida e não trocá-lo por nada. Nenhuma outra oferta, nenhum outro ídolo, nenhum outro Deus, nenhum outro amor a não ser Cristo Jesus, que por ti morreu, sangrou, chorou. Então, se você já confessou Jesus, continue confessando. Abrace-o até o fim. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos e não deixe o seu coração de se desviar por questão alguma. Ah, pastor, estou cansado, estou desanimado, as coisas estão difíceis. Bem, aqui vem a segunda aplicação. Porque o autor diz que Jesus não é apenas um sumo sacerdote fiel, mas que ele também é um sumo sacerdote misericordioso. Ele é fiel e exige de nós fidelidade, mas ele também é misericordioso e pode socorrer todos os que estão fracos, cansados e sobrecarregados. Hebreus 4, 15 e 16. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Como disse tão bem pastor norte-americano John MacArthur Jr., diferente de todas as demais religiões neste mundo, o cristianismo não é uma religião pautada numa mensagem de esforço e mérito próprio, do tipo, faça isto e faça aquilo e você será salvo e abençoado. Não! Pelo contrário, o cristianismo parte da seguinte mensagem: está feito, seja salvo, Cristo já pagou o preço. Basta que você descanse nele, confie nele e ele fará o resto.
O que quer dizer que Cristo não veio salvar heróis e heroínas da fé. Você não precisa provar o seu valor para Deus. Você não precisa fazer por onde para merecer as suas bênçãos. Não pode, senão Cristo teria sofrido em vão. Por que Ele teria chorado e suplicado e clamado aos pés do Senhor? Por que Ele teria sangrado até a morte de cruz? Se nós pudéssemos nos salvar, não podemos? E não precisamos, porque está feito. Ele fez a obra, Ele pagou o preço. O que nós tivermos que sofrer nesta vida não acrescentará nenhum mérito, nenhuma virtude à obra de Jesus. Então, pastor, por que nós sofremos? Se Cristo já fez tudo, nós sofremos para que Ele nos aproxime mais daquele que sofreu por inteiro. Nós sofremos para nos mostrar quanto nós dependemos daquele que sofreu perfeitamente até a morte e morte de cruz. Ele sofreu, mas sem pecado. Nós sofremos tendo pena de nós mesmos, reclamando de Deus e o mundo, duvidando das promessas do Senhor. Cristo nunca fez nenhuma dessas coisas. Ele chorou sem reclamar. Ele bradou sem desconfiar das promessas de Deus. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz, sem botar a culpa em ninguém. Ele foi levado a matadouro como ovelha muda, mesmo sendo injustiçado e sentenciado por um julgamento profano e imoral. Só Ele sofreu perfeitamente. Nenhum de nós jamais fez isso, porque nós, quando sofremos, esperneamos, questionamos, acusamos até Deus na sua bondade e fidelidade. Cristo não. Cristo não. Mas Ele não nos olha com desprezo. Ele não faz pouco do nosso sofrimento. O nosso sumo sacerdote foi fiel, mas Ele também é misericordioso. Ele nos olha com compaixão, mesmo quando sofremos e duvidamos, mesmo quando sofremos e questionamos as promessas de Deus. Ele ainda tem misericórdia daqueles que se aproximam do trono da graça no momento da necessidade. Porque Ele foi fiel, Ele nos convida a crer. Mas porque Ele foi misericordioso, Ele nos chama a descansar. Você está precisando deste sumo sacerdote. Você também está no momento da necessidade, precisando de graça e misericórdia. Então aquele que foi fiel, abre os seus braços para te acolher nesta noite. Todos nós, todos os que estão cansados e sobrecarregados, o nosso grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, clama por ti, clama por mim. Quer nos acolher nesta noite, quer nos abençoar. Vamos correr para Ele, vamos correr para os seus braços, vamos nos lançar aos pés de Jesus, vamos orar. Se você quiser se prostrar na presença do Senhor, este é o momento. Eu quero fazer isso de novo. Quero fazer isso de novo. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, um pecador. Senhor Jesus, nosso grande sumo sacerdote que adentrou os céus, tem misericórdia de nós, pecadores. Pois basta um momento de aflição, basta mais uma prova da nossa fé, e já nos encontramos incrédulos, inquietos, agitados,
duvidando das tuas promessas, duvidando do Senhor, dos teus planos para as nossas vidas, nos esquecemos tão rapidamente que o Senhor é fiel. Fiel para cumprir os teus propósitos, fiel para avançar a tua obra em nossas vidas, e mais, misericordioso para nos socorrer no momento da necessidade. Ó Senhor, obrigado. Obrigado por Jesus, que durante os seus dias de vida na terra sofreu como nós, mas sem pecado. Aquele que foi designado por Ti, ó Pai, para nos representar. Aquele que foi designado por Ti para sofrer em nosso lugar e ser obediente até a morte, e morto de cruz. Ele foi obediente até o fim, Ele foi ouvido por Ti, e por isso Ele pode nos representar e servir para nós de fonte de salvação eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, fiel e misericordioso. Ó Senhor, nesta noite, com corações quebrantados, queremos nos apegar com maior firmeza àquele a quem nós professamos como Senhor e Salvador da nossa vida, aquele a quem nós confessamos para a nossa salvação. E se houver entre nós aqueles que ainda não fizeram, Senhor, que hoje o Teu Espírito possa converter esses corações resistentes, que esses possam se lançar aos Teus pés, reconhecendo que não existe outro caminho senão Jesus Cristo, não existe outro mediador, não existe outro Salvador, outro que pode nos representar nos céus, senão o grande Senhor Jesus, que por nós sangrou e morreu. Ó Senhor, que estes corações sejam conquistados e arrebatados pela Tua graça, para pertencerem a Ti e servirem a Ti de hoje em diante pelo restante dos seus dias. Ó Senhor, nós sabemos que esta é uma jornada cheia de provações, e que sem Ti nunca chegaremos ao final desta caminhada. Tem misericórdia de nós, ajude-nos na nossa falta de fé. Nós cremos, Senhor, mas ajude-nos na nossa pouca fé. Quando o nosso corpo cansa, quando os nossos pés vacilam, quando as nossas mãos fraquejam, quando o nosso coração desanima. Ó grande sumo sacerdote, tem misericórdia de nós pecadores. Nós nos prostramos perante Ti, nós nos lançamos aos pés do Teu trono de graça para receber misericórdia no momento da necessidade. O Senhor não esmaga o caniço quebrado, o Senhor não apaga a torcida que fumega, o Senhor não despreza a nossa fraqueza, antes o Senhor usa a nossa fraqueza para nos aproximar de Ti, daquele que se humilhou, mas que o Senhor exaltou, o Rei que se fez servo e servo sofredor por nós e pela nossa salvação. Vem, Senhor Jesus, nos socorrer, vem socorrer aqueles que estão sendo tentados a Te abandonar, a Te dar as costas para correr atrás das facilidades e dos atalhos deste mundo. Vem, Senhor, nos fortalecer nas Tuas promessas. Vem, Senhor, nos amparar, para que não desviemos o nosso olhar de Ti, para que o nosso amor não se esfrie devido ao aumento da maldade ao nosso redor. Ó, ajude-nos, Senhor, a fixarmos os nossos pensamentos em Jesus Cristo, sumo sacerdote a quem nós confessamos, que pode sim se compadecer de nós, que pode sim nos socorrer em toda e qualquer fraqueza, em toda e qualquer adversidade, em toda e qualquer tribulação. Tu és o nosso Deus e Pai, Pai de toda consolação, que nos consola em toda adversidade. Por isso nos apegamos a Ti com maior fé, com maior certeza. Não há maior certeza neste mundo do que Teu amor por nós pecadores, Teu amor provado por nós no Calvário, Teu amor provado por nós em Jesus Cristo, Suas lágrimas, Seu suor, Suas gotas de sangue, cada uma delas preciosas para nós. Obrigado, Senhor, porque aprove a Ti moer o Teu Filho e aperfeiçoá-lo pelas coisas que Ele sofreu, a fim de nos redimir, a fim de nos garantir uma herança eterna, sublime, incorruptível.
Ó Senhor, que nunca nos cansemos de meditar em nosso grande sumo sacerdote. Nunca nos cansemos de adorar e louvar e bendizer o nosso grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus Cristo, Filho de Deus. Que Ele seja a nossa esperança, a nossa alegria, nossa fortaleza, nossa salvação. Que Ele seja o refúgio e consolo para todos os que estão cansados e sobrecarregados nesta noite. Vem, Senhor Jesus, colocar-te ao lado de cada um destes, tuas ovelhas, teus servos que precisam de Ti. Se você precisa de um bálsamo do Senhor nesta noite, do seu refrigério, peça isso a Ele. O grande sumo sacerdote está aqui, fiel, misericordioso é o seu nome. Diga a Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso do Teu poder, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua misericórdia para perseverar. Eu preciso do Senhor. Ajude-me, Senhor. Ajude-me, Senhor, na minha pouca fé. Ajude-me, Senhor, na minha fraqueza. Ajude-me, Senhor, a não trocar-te por coisa alguma nesta vida, por coisa alguma nesta terra. Tu és, Senhor, a nossa recompensa. Tu és o nosso galardão. Não temos nenhum outro bem além de Ti. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Aleluia.